Semana passada, né, nós falamos com vocês sobre. Eu fiz uma dinâmica aqui no início, né? Que era perguntando o que é que nós devemos fazer com o inimigo que quer nos matar. Vocês lembram disso? Lembram, né? E aí eu pedi que alguns ficassem de pé e tal, e alguns escolheram que ele ia fugir do inimigo. Lembram disso? Teve uma turma que ia fugir do inimigo. Teve outra turma que disse que ia se aliar a ele. Imagina, o inimigo, depois eu disse o que era o pecado. Eu digo, meu Deus do céu, essa turma que ficou de pé aí, eu estou preocupado agora. O inimigo era o pecado não quer matar a gente. E aí uma turma ficou, vou me aliar a ele. Se eu não consigo vencer, eu vou me aliar. Eu digo, pelo amor de Deus. Ainda bem que foi poucos. E depois teve uma outra turma que foi pela opção de dominá-lo. Sabia que essa é uma das estratégias de Deus, né? Ela diz que Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão sob a graça. Então, Jesus venceu o pecado, e ele disse que eu e você também podemos vencer. Estão ligados ou não? E teve uma outra turma que falou outras coisas aí que nem convém falar o que eles fariam com o inimigo. Uma turma disse que ia matar o inimigo, né? Eu digo, poxa, esse aí tá bom. Você matar o pecado tá sensacional. Jesus destruiu ele totalmente. Destruiu todos os inimigos, né? Vocês lembram? Destruiu a morte, né? Levou o cativo o cativeiro, né? Depois ele subiu ao céu e deu dons aos homens. Ele venceu o mundo, o sistema do mundo, o diabo, né? E venceu a morte. Então, essas vitórias que Jesus teve, nós também podemos ter, porque ele inaugurou o caminho da vitória. Amém? Mas hoje eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Fique de pé, quem se acha um pouco leso. Eu sou meio leso. Ou levante a mão. Só eu mesmo? Não, estou brincando. Só eu estou de pé, né? Olha, eu quero ler um provérbio, provérbio 22, 3, que não faz parte da nossa lição, mas eu quero dar uma dica para vocês hoje. Provérbios 22, versículo 3, diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Ou sai fora do perigo. Se protege. Mas os ingênuos cegam. Essa tradução amazonense seria os lesos. Os lesos, o que acontece? Segue adiante e sofre as consequências. O leso vê certas ofertas e diz, eu vou lá. Eu fui uma vez muito leso. Pensa num cara... Eu comprei um negócio que não existia. Só tinha uma foto. E o cara me vendeu tão bem. Eu era um jovem, muito jovem ainda. O cara me fez imaginar aquele negócio e eu comprei aquela operação. Ainda bem que depois deu para resolver. Mas todo mundo tem um momento de leso. O problema de nós sermos lesos é porque a gente não é prudente, não tem habilidade de sondar a situação, de analisar a situação e só depois dar o passo. A gente nem pensa em já dar o passo. Quando vê, caiu no buraco. Se lascou todo. Olha, gente, Satanás, ele é mestre da ilusão, mestre da mentira. Ele vende muito bem o pecado. Ele traz uma embalagem, um negócio assim maravilhoso, que você acha que é o melhor dos melhores. Quando você abre, só tem lixo. Então, olha só a dica que eu quero dar para vocês. Eu atendi recentemente 4 ou 5 homens da nossa igreja e de outras igrejas que me procuraram em função do aconselhamento que caíram num golpe que está sendo muito comum, que é o seguinte: cada um relatou um jeito, mas o modus operandi é o mesmo. Entra alguém em contato com você, que já observou quem você é, se tu é crente, então é que fica bom mesmo, porque é um cara que quer se guardar, que quer guardar sua moral. Aí, normalmente, é uma mulher procurando um homem, manda uma mensagem, diz, olha, eu gostei do seu perfil e tal, quero falar com você.
E aí depois ele manda uma mensagem e diz: será que dá para a gente falar no privado, no particular? Eu queria te conhecer mais. Aí no outro dia, a pessoa já manda uma mensagem dizendo: eu estou assim tão sozinha, eu acabei de sair do banho, e começa a colocar coisas sedutoras. Você quer me ver pelada? É desse jeito o negócio. Aí o cara, o leso, eu quero. E aí a pessoa, que normalmente é um homem, começa a mandar imagem para aquela pessoa, e depois alguém entra em contato dizendo: ei, nós descobrimos aqui através do teu celular que você está, como é que chama, não sei o que, do vulnerável, de vulnerável, como é que chama o termo para quando é menor? Tem um termo, né? Esqueci o termo jurídico que diz. E aí o cara começa a ameaçar. Teve gente que já pagou um dinheirão, 2.000, 1.000 e não sei quanto, e aí quer entrar em acordo, senão nós vamos denunciar você. E daqui a pouco o cara começa a se enrolar, mas primeiro ele olha quem é tua mulher, quem tem os teus filhos, se tu tem amigo, diz: primeiro nós vamos dizer para todo mundo quem tu é, que tu estava seduzindo uma menor, que tu viu isso. Cara, cuidado. Agora, tu quer um jeito de nunca cair nisso? Manda um versículo para a pessoa. Aquele que você está memorizando do grupo. Nós temos um agora que a gente está memorizando. Ou então diz: cara, eu não me meto com isso, eu sou casado, eu sou crente. Lembra daquele meu amigo que eu falei para vocês aqui? Que quando ele chegava no lugar, logo que ele se converteu, que vinha uma gatinha para cima dele, ele dizia logo: eu sou crente. Chega a menina, não tinha brecha. É o esquema de José, cara. Eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso pecar contra a minha mulher, não posso pecar contra qualquer uma outra pessoa. Então tome muito cuidado, esse golpe está acontecendo na nossa cidade. Alguns chegaram a mim, talvez tem muito mais, talvez tenha até gente aqui que caiu no golpe e ficou quieto. Porque eles ameaçam dizer para a mulher, ele já sabe, ele já analisou você, ele sabe quem é tua esposa, quando ele te procurar, ele já, pelo menos os casos que chegaram a mim, o cara disse: cara, teve um caso que é de uma outra igreja que eu ainda estou aconselhando, que quase acaba o casamento. Deu a maior confusão, a pessoa era líder nessa igreja, teve que falar com o pastor, porque ele foi seduzido por uma mulher pelada, que era uma emboscada. Então, assim, provérbio nos ensina aí, ó. O prudente persegue o perigo e busca refúgio. Cai fora. Tá doido? Eu estou fora, vou ver isso, tá ficando doido? Mas o leso, aí, ó, o ingênuo segue adiante. E o que acontece? Sofre as consequências. Você pode ser exposto, você vai talvez usar o dinheiro da sua prestação, do seu compromisso, porque você foi ingênuo, você não foi um homem íntegro. A integridade nos protege, a verdade nos protege, a pureza nos protege do pecado que quer matar você. Aí não vem dizer que a culpa é do capeta, não, que ele só jogou a isca, quem pegou foi você. E eu quero dizer para vocês, eu não sou melhor do que vocês. Eu sou tão falho, tão frágil como qualquer um. Mas o Senhor, quando a gente quer obedecer, Ele nos livra, Ele nos protege. Nem chega isso para a gente. Por quê? Porque como você sabe, tem um negócio chamado IP. Quem é que manja de informática aqui? Quem é que manja? Quem é? O Charlie, né? O Charlie, né? Então, o que é o IP? É como se fosse o teu endereço digital. Não é? Então, se tu... Vou dar um exemplo. Você gosta de música nordestina, vão te mostrar música nordestina. Se tu gosta de viajar, vão te oferecer passagem, porque o teu IP gosta disso. Se tu vê outras coisas, você gosta de sem vergonhice, vão te mostrar sem vergonhice. Então, quando você se guarda, não oferece isso, porque sabe que tu não é o teu perfil. E quando você vê o risco, você vai logo cair fora e não cair nessas ciladas do maligno. Estão ligados ou não? Não quero ninguém caindo nisso, tá, gente? Não seja leso. Você é um homem de Deus. Seus olhos são puros. Sua mente precisa permanecer pura. Mas você tem que guardar, se guardar, porque o inimigo vai jogar a casca de banana para tu cair e se dar mal. Beleza? Vamos orar? Senhor, nós vamos ministrar agora a sua palavra e eu peço humildemente que o Senhor me dê sabedoria, discernimento. O Senhor sabe, meu Deus, que eu nada sou sem ti, que eu preciso da tua instrução para poder ensinar a tua verdade.
Me dá coragem, ousadia, autoridade, Senhor Deus, para falar aquilo que tem que ser falado nessa noite. E abre o entendimento dos meus irmãos. Que nós possamos desejar a Tua presença. Que nós possamos, Senhor Deus, desejar sermos santos, sermos guardados, consagrados para Ti. Guarda a nossa mente, os nossos olhos, os nossos corações. Que nós possamos prevalecer diante dos apelos do maligno, Senhor. Também te peço, nos dá livramento, Senhor, para que o inimigo não tenha razão para nos acusar. Que cada um desses homens que aqui estão, meu Pai, sejam irrepreensíveis no seu caminhar, no seu proceder, e que isso glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém, amém, amém. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 17 e 18 do livro que nós estamos estudando. E semana passada nós vimos um pouco sobre Balaão, né? E Balaque, os dois Bala, para não dizer os dois Mala, né? Que tentaram persuadir Deus a fazer algo que ele já tinha dito que não era para fazer. Mas nós vimos naquele episódio que muitos de nós fazemos o mesmo. Tem gente que ora por coisas absurdas, né? Tá vendo que não tem nada a ver aquilo e ele quer convencer Deus a autorizar algo que não está no caráter dele, que ele não autorizaria de jeito nenhum, né? Como aquele irmão, e diz: Senhor, eu não estou muito bem com a minha esposa, hoje eu briguei com ela, e aquela colega do trabalho é tão linda, abençoa. Como é que Deus vai abençoar isso? Deus não abençoa adultério. Ah, Deus, eu estou tão aperreado, Senhor, abençoe para eu pegar aquele negócio lá na empresa. Não deixa ninguém ver. É uma oração insensata. Tem nada a ver. É lesa, né? Como nós estamos falando. E hoje nós vamos ver sobre alguns efeitos da criptonita. O tema desse capítulo é equivocado. Deixa eu ver se eu estou no capítulo certo aqui, que eu acho que não. É? 17? Vamos falar hoje 17, 18? Vai? É isso mesmo. Então, amados, nós aprendemos que o... É isso mesmo? Deixa eu só confirmar. Tá certinho, tá? São muitos capítulos, eu estou tentando dar uma corrida, porque nós vamos em breve entrar numa nova série inédita aí, sensacional aqui nos Amigos de Fé, eu já estou pensando nela. Então, veja, nós precisamos lembrar que a idolatria não é aquilo que está fora. Pode ser, mas essa idolatria até é um pouco mais fácil de administrar. Não se trata de imagens, não se trata de um templo ou de um amuleto que você usa, mas é aquilo que está no coração. A idolatria, ela começa a dominar a sua vida e ela se torna o seu Deus. Eu contei para vocês que o meu ídolo era dinheiro. E aquilo tudo estava sempre acima de Deus. Agora, o pior, o ápice da idolatria é quando a gente tenta envolver Deus a nossa idolatria. Aí a gente quer dizer assim, não, mas eu trabalho muito porque assim eu dou muito dízimo. Eu trabalho muito porque assim eu ajudo muitas pessoas. E, na verdade, você está querendo ajudar assim mesmo. Cada vez que você dá uma coisa, você quer aparecer. E você tira Deus do centro. Então, Paulo nos fala lá em... Eu não anotei a referência aqui. Paulo fala, eu acho que é 1 Coríntios 5, diz... Acha aí, Heraldo, que está aí, tá aí Heraldo não, é Gilson. 5, 6, 7, é isso mesmo, tá. Diz assim, pode estar certo que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é o quê? Idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não
participe do que essas pessoas fazem. Veja, a advertência e a correção começa pelo povo de Deus. Crentes e descrentes, amados, serão corrigidos. A disciplina de Deus virá. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos o nosso comportamento, aquilo que te prendia se torna uma bênção. Aquilo que era um caminho para te afastar de Deus, te aproxima dele. Como é que eu vejo hoje dinheiro, que era aquilo que me prendia? E dinheiro vai te levando para outros buracos fundos. Hoje o dinheiro faz parte do meu ministério. O dinheiro não é meu. Eu sou o economos, né, como diz a palavra no original. Eu sou o dispenseiro, o administrador daquilo que me dá. Então, se eu retenho muito, não agrada a Deus. Se eu solto muito, não agrada a Deus. Eu tenho que ter discernimento. Um equilíbrio de como eu uso aquilo que me afastava de Deus. Então, quando isso não ocorre, nós sofremos as consequências. E às vezes as consequências, amados, leva até a morte. Como nós vimos lá com Balaão, né? Balaão foi um exemplo de um crente que era conhecido como um bom profeta, mas que tinha os seus interesses. Ele via a obra do Senhor como um negócio pessoal. Ele estava ali aceitando o convite de Balaque para amaldiçoar um povo abençoado, porque a oferta era grande. E quem estava indo lá falar com ele eram grandes autoridades. Gente, eu vejo isso hoje, nos nossos dias. Quando uma autoridade cristã, evangélica, né, tem uma oportunidade de estar com uma autoridade empresarial, com uma autoridade governamental. Imagina se você chegasse lá na tua empresa, o Elon Musk, lá com o Tiagão. O que será que o cara faria, né? O que será que eu faria? Será que de algum modo eu expressaria a Deus? Eu dizia, vou aproveitar que o cara está aqui, o homem é o mais rico do mundo, vou logo bater uma foto com ele aqui, botar no meu Instagram, né? Porque o pessoal tem que ver que eu sou importante, estou do lado do homem mais importante do mundo. Você já se deu conta de que você é filho, Criador, o mais poderoso do universo, todo-poderoso? E muitas vezes nós não damos nenhuma importância para isso, né? Então, queridos, assim, a idolatria, como diz o autor, é um veneno. Ela nos leva, ela nos tira a sanidade. Você fica meio bobão, meio leso. Você cai em ciladas, né? A tua espiritualidade vai ruindo e como Balaão, tu fica fazendo leseira aqui. A jumenta tem que falar contigo para o anjo não cortar a tua cabeça. Gente, eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus fala isso. Fui moço e agora fui velho. Sou velho e nunca vi um justo desamparado. O Salmo 119, por exemplo, tem um versículo lá que ele diz assim, que eu sou mais prudente do que os mais velhos, porque eu guardo a tua palavra. Eu sou mais sábio do que os mais vividos, porque eu guardo a tua palavra. Eu aprendo, à medida que eu conheço a palavra do Senhor, eu me torno mais sábio. É ou não é? Parece uma frase pronta, né? Mas isso é uma verdade. O homem que anda nos caminhos do Senhor, ele é prudente, ele é diferente. Mas, infelizmente, há muitos, queridos, que andam igual o Balaão. Conhece Deus, mas usa o nome de Deus para fazer a sua própria vontade, os seus próprios interesses, né? Tem um texto lá em Ezequiel, capítulo 14. Na verdade, eu recomendo que vocês leiam Ezequiel 13, 14. Eu fiquei muito assim impactado quando Deus corrige os falsos profetas, e em seguida, no mesmo capítulo, ele corrige as falsas profetas, ou as profetisas, que traziam mensagem que não era uma mensagem de Deus. Balaão fez isso.
Ele insistiu e Deus liberou que ele fizesse o que ele queria. E aí vocês viram o fim que deu a história. Ele por pouco não teve a sua cabeça, né, rasgada, né, decepada. Ezequiel 14, eu estou no 14, mas eu falei do 13, tá? Leiam, se puderem, eu recomendo, leiam o capítulo 13 e 14 de Ezequiel. Capítulo 14, versículo 2 diz assim: recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, esses homens levantam ídolos em seu coração, seguem coisas que os farão cair em pecado. Levantam ídolos aonde, gente boa? No coração. Você sabe, o mundo está falando muito do Rio Grande do Sul, né? E lá realmente é uma cidade que tem muitos altares para entidades. As casas têm altares. Esse é um tipo de idolatria, mas essa idolatria que está no coração, que está dentro de você, é ela que ocupa o lugar de Deus. Olha o que ele diz em seguida. E seguem, levantam o ídolo no coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria a oração deles? Isso é uma pergunta que o Senhor faz. Os ídolos foram erguidos no coração. Os ídolos levam você e eu a fazermos aquilo que desagrada a Deus. E as nossas orações passam a não ser ouvidas. Coloca o versículo 4 aí. Aí o que acontece? Leiam para mim aí, versículo 4. Por isso, então olha o que ele diz assim, o cara levanta um ídolo, se dá mal, e aí ele procura um profeta. O ídolo é aquilo que te domina, pode ser na área sexual, na área financeira, um comportamento que te conduz à tua conduta. E aí depois ele vai, ergue o ídolo no seu coração, continua indo, participando das coisas, e aí ele procura um profeta. Mas Deus diz o quê? Eu mesmo responderei. Conforme o quê? A idolatria. Eu não vou responder conforme a minha vontade, mas conforme a vontade dele. Estão ligados? Você consegue entender isso? Deus está dizendo, você vai se atrapalhar ainda mais, porque eu sou o teu Deus, mas você elegeu um outro Deus para conduzir a tua vida. A mesma coisa nós vimos lá em Balaão. Versículo 9. Agora olha só isso aí. Ó. Versículo 9. Vamos lá junto? Juntos? Então esses profetas se levantam e trazem uma mensagem enganosa, que muitas vezes dá a impressão que foi Deus que enganou. Os profetas trazem uma mensagem que interessa a eles. Nós vamos avançar aqui nesse estudo e vocês vão ver algumas coisas assim bem absurdas, porque muitas vezes os profetas, eles começam a ajustar as coisas conforme o seu interesse, porque eles querem, por exemplo, conduzir a tua vida. Eles querem fazer as coisas de uma maneira que favoreça o seu ministério. Eu noto que os grandes ministérios acabam, no passar do tempo, abrindo mão de princípios de Deus. Veja, uma coisa que está acontecendo na igreja, é até difícil a gente falar. Essa questão de relacionamentos, de separação, de divórcio, de fornicação. Ou, quando a gente vai falar desse tema, as pessoas dizem assim, poxa, mas isso é normal, cara. Eu não vou
Eu primeiro tenho que fazer o test drive para ver se vai dar certo. Onde é que está isso na Bíblia, test drive? Pastor, se não der certo, o lavor está novo, casa de novo. Você já ouviu isso? E muitos pastores passam a mão pela cabeça. Tenho visto coisas que para mim é um absurdo, porque não está na palavra. Mas esses profetas, para não perderem seguidores, diminuir suas membresias, talvez sua arrecadação, eles não falam a verdade de Deus. Tenho visto muitas igrejas batizando pessoas que não estão na aliança do casamento. Porque lá fora é assim, mas nós somos uma descendência de sacerdotes. O nosso estilo de vida é diferente. E isso, o que acontece, amados? Enfraquece a sociedade, enfraquece a igreja. A nossa autoridade cai. A igreja adoece, como nós vimos Paulo explicando lá atrás, aqui nos nossos encontros. Porque nós estamos flertando com quem quer nos matar, que é o pecado. Nós não nos importamos mais com isso. Já não incomoda mais. Não confrontamos as pessoas, porque é incômodo. Agora, eu aprendi uma coisa, Regilson, ao longo da minha vida cristã. Eu nasci num lar cristão. E eu venho de uma linhagem muito austera em relação à palavra de Deus, à obediência à palavra de Deus. Coisas que eu vejo hoje, que no passado não acontecia. Se a pessoa cometia, por exemplo, um pecado, se ela não se arrependesse dentro do processo bíblico, ela era levada para frente da igreja. Hoje não se pode mais fazer isso, são pouquíssimas igrejas que fazem. Agora eu vou te falar uma coisa, as igrejas que fazem isso são mais saudáveis, espiritualmente. Porque se a pessoa foi levada a público, é porque ela não se arrependeu. E ela é um membro. O membro precisa ser tratado. Não se trata, meus amados, um tumor maligno, uma pomadinha. Não se trata pecados graves, passando a mão pela cabeça. Foi o que Paulo falou lá em Coríntios. Tira esse cara fora. Pode ser que ele seja resgatado, que ele escape da eternidade, entrega ele nas mãos de Satanás. E o interessante é que muitos se arrependem e voltam dos caminhos do Senhor. E aqueles que são passados a mão na cabeça se tornam um problema dentro da igreja. Tira a autoridade do líder. Nós somos líderes, nós precisamos proteger a igreja. Porque se começa a entrar as infiltrações, o Balaão vai entrando daqui a pouco, quebra os princípios. Gente, Deus criou as coisas dando limite ao mar. Se o mar não tivesse limite, Deus deu limite. Deus deu limite para nós precisamos nos mover dentro dos limites, baseados nos seus princípios. Então, muitos líderes tomam essa posição. Por quê, queridos? Porque eles têm uma idolatria camuflada. Eles não podem ferir o irmão. Muitos aqui vinham para o nosso grupo, não vêm mais, porque eu pregava a verdade. Querido, eu não posso pregar de outro jeito. Eu sinto muito. Se você quer agradar o Senhor, você tem que obedecer a palavra, e eu também. Senão nós perdemos a autoridade. Eu gostaria que tivesse cheio aqui, mas eu também não quero que esteja cheio de pessoas aqui que só vão, talvez, provocar a minha idolatria. Diz, olha aí como está grande o ministério. Eu quero homens sedentos de Deus, amados do Pai, que o servem com verdade, com justiça, e não ter um ministério camuflado, a idolatria camuflada. Pregam em nome de Deus, mas na verdade o interesse é meu, o interesse é próprio. É difícil falar isso, estão ligados ou não? Olha o que Jeremias fala, Jeremias 6,3. Do menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles focam o coração no seu sucesso e não no reino. Nós não podemos falar certas coisas.
Eu vejo muitas mensagens de animação sem confronto bíblico. Ontem eu estava meditando na palavra com a minha esposa, a Sueli, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu tenho notado cada vez mais que as pequenas igrejas que guardam a palavra tendem a não crescer. Eu tenho uma estratégia diferente. Eu acho, Sérgio, que dá para crescer em números, mas nós não podemos negociar a palavra. Nós não podemos, porque senão perde o sentido. Jesus é a palavra. Se eu modifico Jesus, agora nós estamos vivendo a era dos produtos modificados. Estão ligados ou não? Você talvez coloca lá aquele leite modificado. Já viu o leite modificado? Eu acho um absurdo. Né? Eu gosto daquele cuscuzinho lá, que tem gente que faz muito bem, né, Thomas? Mas não convida nós, né, Tiago? Mas, cara, o negócio da milharina, agora que não é mais milharina, é flocão, né? Tá tudo com aquele T, né? Que é o quê? É o transformado, vamos dizer assim. Mudaram a original. Nós estamos vendo Jesus transformado agora. Tem Jesus para todo tipo de gente. Não é o meu Jesus, é o seu. Então, Jesus, ele nos dá uma dica para nós neutralizarmos a criptonita da idolatria. Eu vou ler já lá Timóteo, mas antes eu vou ler Lucas 9, 23, que diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Não tem como seguir Jesus sem controlar a idolatria, sem negar a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. O que eu tenho para dizer para você, meu amado, é que com Jesus tu sempre ganha. Jesus é um vencedor. Como é que você vai perder com ele? Ele te tornou mais que vencedor. Fazer a vontade dele é perfeito. Ele vai te levar a vitória sobre vitória. Gente, quando eu falo, por exemplo, da experiência financeira, que foi que eu falei para vocês, que era o meu ídolo, e Deus me entregou ao meu ídolo, e eu me lasquei. Essa é a verdade. Eu só consegui sair do ciclo da dívida. Eu sei o que é correr para casa para não cortar a luz, Tiago. Era. E eu ganhava dinheiro, mas parece que o dinheiro não ficava só para. Quando eu entendi, digo, Senhor, eu vou consertar. Eu vou fazer do teu jeito agora. As minhas finanças eram... Foi um processo longo. Mas, meus amados, eu vivo o milagre. E onde eu tenho uma oportunidade de semear dinheiro para minha semente. Esses dias mesmo eu estava falando com um pastor, um grande amigo, que está forrando o teto lá da igreja dele. Eu disse, cara, manda o Pix, eu quero participar com vocês. Eu quero ajudar de algum jeito. E eu ofertei. Esses dias nós tínhamos alunos nossos, lá do nosso curso de aconselhamento, que estão lutando e têm dificuldade. E alguns chegam conosco, a gente dá um jeito, vamos ajudar. Semente. O dinheiro não é meu. Aquilo que me prendia hoje é bênção na minha vida e na vida dos outros. Entende? Porque o ídolo saiu. E o Senhor está no controle. Ele é o controle, ele é a fonte de bênção. Por isso que eu digo que você não perde. E eu estava lendo então com a Sueli ontem. Nós vemos que tanto a experiência de Ezequiel como de Jeremias, dos falsos profetas, que materializam na nossa geração. Nós vivemos o mesmo cenário. Então lá, 2 Timóteo 4, eu vou ler aqui, eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 1 diz, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Olha o que ele diz para Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. E olha o que ele diz, corrija. Os falsos profetas não corrigem. Eles passam a mão na cabeça.
Não, meu irmão, é assim mesmo. Vamos levando, quando der você casa. E o irmãozinho dorme com a irmãzinha, vão para um motel, vive uma vida do mundo dentro da igreja. Nós saímos do Egito. Nós estamos num outro nível. O irmãozinho briga com o outro, não paga o que compra. Isso não é prática de crente. Deus não nos chamou para isso. Beleza? Você pode ter dificuldade, como eu tive, como qualquer um teve. Mas o Senhor quer te tirar desse nível. Olha o que ele fala mais aqui. Repreenda. Ele não diz para passar a mão na cabeça. Agora olha só como ele explica. E encoraje com paciência e o quê? O quê? Bom ensino. Não é um ensino transformado. Trans, né? Não é um ensino modificado. Não é um ensino adaptado aos interesses do líder. É um bom ensino. É um ensino verdadeiro. Aí ele diz no 3, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o quê? O ensino verdadeiro. Nós estamos ou não estamos vivendo isso? Se você for hoje, por exemplo, pregar sobre o lugar das mulheres na igreja, acabou. Ainda bem que só tem homem aqui, não vou ser apedrejado, pelo menos hoje. Mas não sou eu, a palavra não é minha. É machismo, não existe machismo. Quem falou foi Deus. E é a maneira que funciona, que dá certo, é a dele. Se desse certo dessa maneira, a gente estava vendo casamentos sólidos, filhos que continuam a sua descendência casando, vivendo bem. Cada vez será mais raro você ver pessoas com 20, 30, 40 anos de casado. Porque o casamento ficou o quê? Frágil. Diga aí, o quê? Frágil. Porque a verdade de Deus, o bom ensino, as tradições foram retiradas da nossa pauta. E ele diz, seguirão o quê? Os próprios desejos. Segue os próprios desejos. E o que mais? E buscarão, pode chamar de pastores também, mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. E o que mais? De novas filosofias, de novidades. É ou não é uma verdade? Estão ligados ou não vocês? Então nós estamos vivendo isso, meus amados. E se nós não nos despertarmos, nós vamos ser engolidos por esse movimento maligno. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, o que fazer? Como nos mover diante disso, Heraldo? Simples. A gente tem que nos apegar à verdade de Deus e praticá-la. Ainda que doa. Interessante que Paulo fala a Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O versículo 5 diz assim, você deve manter a sobriedade, o equilíbrio em todas as situações. Não tenha medo de... Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Jesus não tinha medo, você sabe? Quem não tem medo de perder para Deus sempre ganha. O ministério não é seu. Eu estou sempre pronto para entregar. Antes eu não era assim, não. Eu aprendo muito com o comportamento de Abraão, de Davi. Aquilo que é bom, né? Tem coisas que eu aprendo com ele que não é para fazer. Né? Mas Abraão, ele confiava tanto em Deus que ele deu tudo o que ele mais esperava por 25 anos, que foi o filho dele. O único filho, vamos dizer assim, o filho original. Né? Quando Abraão desce daquele monte, ele para de andar. Ele vai morar em Bérseba. Logo mais na frente, a esposa morre. E aí, Abraão, que não esperava por um filho, casa com outra mulher, né? Ele ficou viúvo. Chamada
Quentura. Vocês lembram dessa mulher? Na verdade, é Quetura, né? E aí, a Quentura, mais 5 filhos. Acho que foi 5 filhos. Não é? Para você ver como Deus é generoso. Você lembra de Ana? Ela queria só um filho. E ela deu aquele menino para Deus. Deu o que ela mais queria. E sabe o que ela ganhou? Mais 5. Está lá em 1 Samuel. O que você tem retido que tem te deixado na escassez e não na abundância? O que falta você dar para ele? E lá em 2 Crônicas 18, eu pedi para você ler 2 coisas. 2 capítulos, Ezequiel 13 e 14 e 1 Crônica 18. Essa história de 1 Crônica é sensacional, porque mostra claramente os falsos profetas. E como que hoje se movimenta. A história é a seguinte, Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, eram parentes e fizeram esse parentesco através do casamento dos seus filhos. E Acabe faz um grande banquete, chama lá Josafá para participar dessa festa e convida ele para enfrentar uma nação chamada Ramote Gileade, né? E aí Josafá diz, cara, nós somos parentes, eu junto meu exército com e vamos guerrear junto, não tem problema. O teu inimigo é meu inimigo. Aí Josafá, que temia Deus, Acabe não, disse, tem algum profeta do Senhor aí para a gente poder ver qual é a vontade de Deus? Ah, tem sim. E aí chamou lá uma multidão de profetas. Está aqui no texto, eu nem me lembro mais quantos tinham. E aí os profetas, cara, se reuniram e disseram para os 2 reis, o Senhor manda dizer que vocês devem ir para a guerra e que vocês vão vencer. Vocês vão vencer a guerra. Mas Josafá não convenceu-se daquele monte de profeta dizendo todos a mesma coisa. Deixa eu ver o versículo 4 aqui, que diz assim. Então, ele acrescentou, porém, consulte o Senhor. Então, o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400. 400 no total. E perguntaram, devemos ir à guerra contra a Ramote Gileade? Todos eles responderam, sim, devem. Deus entregará o inimigo nas suas mãos. E olha só, Josafá, porém, perguntou, acaso não há aqui um profeta do Senhor? Ele já desconfiou, cara, é muito, todo mundo ali junto, unidos. E aí ele disse o seguinte, Acabe disse, há um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Ilã. O rei não devia falar assim a respeito, respondeu Josafá. Então o rei Acabe mandou procurar esse Micaías. E aí, vamos ler um pouquinho mais? Os reis estavam lá vestidos com seus trajes reais, né? Rei Josafá, e aí de repente aparece um profeta chamado Zedequias, filho de Quenaanã. Eu estou no versículo 10. Ele fez um chifre de ferro e declarou, assim diz o Senhor, esse que eu te digo, assim diz o Senhor, com este chifre o rei ferirá os sírios até a morte. Então, aquela profetada ali já deu ainda mais confiança. Pô, Deus está nesse negócio. Todo mundo falou, agora aparece um cara cheio do Espírito Santo e traz um arco, né, um chifre, e diz, assim o Senhor ferirá até a morte. Aí, olha só, todos os outros profetas concordaram dizendo, sim, suba a Ramote Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Gente, é muita motivação, Jair. É uma profecia motivada. Aí eles vão atrás do Micaías, 400 homens dizendo, vai para a guerra. Olha o que aqui Micaías diz. Enquanto isso, o mensageiro, no 12, foi buscar Micaías e disse, vejam, todos os profetas prometeram vitória ao rei. O mensageiro já vai logo advertindo eles, olha, Micaías, tu vai lá, mas deixa eu te falar um negócio aqui.
todos os profetas já declararam a vitória do rei. Concorde com ele e também prometa que será sucesso essa batalha. Olha o que Micaías fala. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas que o meu Deus. Poucos profetas hoje têm a coragem de Micaías, de enfrentar 400 profetas que fazem até performance espiritual e dizem: olha aqui esse chifre, esse que eu te digo. Um dia eu estava num certo lugar, encontrei uma irmã que visitava a nossa igreja. Digo: oi, mas tudo bem? Você não fala? Não, pastor, eu gosto é do reteté. Falou assim. Eu gosto de ouvir as profecias, né? Mas o Senhor, Ele fala pela sua palavra. O lugar principal onde Deus fala a sua palavra. É possível que Deus, às vezes, fale alguma coisa. Confirme no seu coração, mas não é essa a regra. A regra é pela sua palavra. E aqui, amados, quando Micaías chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra remotos de Gileade ou não? Aí Micaías, sabe o que Micaías faz, Sérgio? Olha o que ele fala. Micaías falou: sim, suba, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Micaías faz uma piadinha com o rei. Era isso que você queria ouvir, rei? É? Mas o rei diz: quantas vezes precisa exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Ele sabia que Micaías estava fazendo uma piada com ele. E aí Micaías diz: então Micaías respondeu, versículo 16: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Micaías disse o que ia acontecer. Para resumir a história, deram uma bofetada no Micaías, porque ele estava falando a verdade. O rei mandou prendê-lo. E aí o rei sai para a guerra, Josafá e Acabe. E Acabe faz uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu vou disfarçado. Então o senhor vai com as suas vestes reais e eu vou disfarçado, porque assim vai ser difícil cumprir a profecia. Gente, quando chega na guerra, o exército inimigo disse: foquem no rei. E aí começaram a atacar o rei e o Josafá. O texto diz, podem terminar a leitura depois, que Josafá clama ao Senhor. Ele temia Deus. E o Senhor o livra no meio da batalha. Acabe, disfarçado, o cara dá uma... Ele estava bem ali naquele canto. O cara pega a flecha, vira para cá e atinge. A flecha faz assim e vai lá nele. Está no texto. E acabou com ele. Queridos, impressionante. Micaías, um profeta que prega a palavra de Deus e corre riscos, porque fala a verdade. Assim como Paulo disse para Timóteo, jovem Timóteo, o que ele disse? Não tenha medo de sofrer. A verdade pode trazer incômodos, mas ela liberta. A verdade liberta. Eu quero que vocês fiquem de pé. Eu vou chamar aqui o nosso homem da performance, chamado Domingos, para esticar você, que eu quero. Vou terminar ainda um pedacinho. Mas o Domingos é o nosso personal trainer. Só para quebrar o clima, que eu vou te dar mais uma dica agora, para finalizar, sobre a sutileza do capeta. Fique ligado. Meu Deus do céu. Renatinho, tu tá demitido, olha o homem aí, ó. Pega no teto, não vai pegar no teto. Acende essa luz daqui, por favor. Legal, senta aí, deixa eu terminar com vocês um ponto importante.
Então, o que nós temos visto nos nossos dias, amados, é que esse movimento de pastores é como se eles estivessem modificando ou falsificando o nosso Senhor. Jesus passa a ser aquele que vai te dar tudo o que você precisa, porque você é o filho do rei. Você, portanto, não deve sofrer, ainda que ele seja o homem de dores e que sabe o que é padecer, mas a mensagem de hoje mostra que nós estamos vivendo um tempo do céu na terra, e que você pode escolher como vive do seu jeito, sem se importar com aquilo que Deus pensa sobre cada assunto. São as suas escolhas que valem e Ele sempre vai aceitar. Então, quando nós vemos a situação de Moisés, nós sabemos que quando a saída do Egito ela tipifica a nossa salvação, porque você e eu saímos do Egito. O Egito simboliza o mundo pecador, o mundo longe de Deus, o mundo que escraviza, o mundo que prende você no seu estilo de vida, num estilo de vida que é contrário, que é oposto ao estilo de vida de Deus, né? Então, Moisés levaria o povo à terra prometida, mas antes ele desejava levar o povo primeiro para o monte. Falei, para o monte, Monte Sinai. Foi lá naquele lugar que Moisés, anos atrás, teve uma experiência maravilhosa com Deus, onde ele via a sarça queimando, mas não era consumida pelo fogo. E o interessante é que desde aquela experiência com Deus, Moisés realmente procurava o místico, o sobrenatural que Deus fazia, e não os enganos que os encantadores do Egito faziam. Interessante que quando a sarça começa a arder, Deus diz, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é santo. E Moisés, o que faz? Quando ele ouve a voz, ele corre para longe, certo? Ele diz, não, eu quero ir lá ver essa maravilha. Os profetas de Deus se aproximam de Deus. Os falsos profetas se afastam de Deus. Ainda que aparenta que ele está perto. Estão ligados ou não? Eles falam muito bem de Deus, eles têm um argumento, beleza, eles estão muito atentos nas coisas. Alguns têm, como é que chama? Dá nó em pingo d'água, né? Você já viu isso? Mas tem. Eu nunca vi, não, tá? Mas tem. Dá nó em pingo d'água. Então eu quero ler lá Êxodo 19, 3 e 4. Então, veja que quando o povo de Israel saiu do Egito, ele foi extraído do mundo do ocultismo. O Egito era muito, muito envolvido com magia, com tudo que não presta. E Deus desejava ter o seu povo perto dele. Você imagina? Eu estou tendo uma experiência agora do meu filho Gabriel estar morando em outro lugar. E às vezes a gente fica com uma saudade. A gente queria dar um abraço. A gente queria passar a mão no rosto. Como é que você está, meu? Então, acho que Deus, ele diz, eu quero o meu povo perto de mim. No lugar onde eu ando. Eu quero ensinar a eles os meus caminhos. Eu quero ter uma comunhão, uma amizade com os meus filhos, como nunca eles experimentaram. Eles precisam ir para um monte. Eles precisam se aproximar. Lá no monte vai ter uma festa e eu vou me apresentar a eles. E olha só o que acontece. Versículo 3 e 4. Está nele já? Vamos ler rapidinho. Então Moisés subiu ao monte. Vamos lá? Para apresentar-se diante de Deus. Olha, os trouxe para quem? Para mim. Eu quero ter essa comunhão com você. Quando você foi retirado do Egito, foi para isso. Para você se relacionar com Ele. Para você conhecer os mistérios dEle. Para Ele se revelar a você. Para Ele dizer o quanto Ele te ama. Para Ele mostrar o sobrenatural dEle em momentos difíceis. Agora eu pergunto, por que a igreja não experimenta isso?
obediência parcial é uma das respostas. Nós queremos obedecer só até onde nós queremos. Quando Deus nos chama para perto, nós corremos para longe. E aí, vamos lá para o versículo 10 e 11. Então o povo, vamos lá, lei, 10 e 11, correndo, isso. Então o Senhor disse a Moisés: muito bem, então Deus disse isso. Moisés, vai, está chegando a hora. Eu vou me apresentar assim como eu me apresentei a você, lá naquele monte que você desejou se aproximar de mim e veio para perto e veio a maravilha. Agora eu vou me apresentar a todo o meu povo. Eu quero uma nação de sacerdotes. Você é um profeta, mas o sacerdote fazia o quê? Levava as causas do homem a Deus. O profeta trazia a palavra do Senhor ao povo. Vocês não precisam de sacerdote, vocês mesmos serão sacerdotes do Senhor. Vocês virão à minha presença e trarão as suas causas. Vocês me dirão o que querem para eu julgar as causas de vocês. Eu serei o Deus de vocês, o Pai de vocês, o sustentador de vocês. Deus tinha muitas expectativas para esse encontro. Vai lá para o versículo 19, chega o terceiro dia. E Deus desce para se apresentar ao povo, vamos lá? Mas então aqui estava realmente já o sobrenatural acontecendo no monte. Mas sabe o que o povo diz? Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós estamos com medo. Que Ele fale contigo e que o Senhor fale conosco. Naquele momento o povo estabeleceu que eles queriam intermediários entre Deus e o povo. Jesus quebrou isso quando ele rasgou o templo, o véu do templo, quando ele realmente morreu por nós naquela cruz, e nós de novo passamos a ser sacerdotes do Senhor. E nós podemos adentrar ao trono da graça e apresentar as nossas causas. Nesse momento, então, quando o povo rejeita a direção de Deus na frente de si, na frente do povo de Israel, Deus começa a estabelecer o sacerdócio. Então, quem é o primeiro sacerdote? Arão. Chama Arão e diz: Arão, vou correr aqui para resumir a história. Moisés agora pega Arão e sobe ao monte. Está no versículo 24 isso. Gente, eu não sei o que aconteceu com Arão, mas ele não subiu. Você vê como que é um cara que tem um comportamento duvidoso quanto à profecia. Moisés fica 40 dias no cume do monte com Deus e Arão fica lá embaixo. Isso aqui eu estou falando da minha cabeça, tá? Não a doutrina, não estou querendo ensinar uma coisa nova para vocês. Mas realmente me chama a atenção porque que Arão não quis ir para o cume do monte, perto de Deus. Que experiências ele deveria ter experimentado junto com Moisés. Então, Arão fica lá embaixo. E o povo diz: aquele Moisés que nos tirou do Egito sumiu, subiu para o monte e não voltou. Nós precisamos de um Deus para que nós possamos adorar. Então o povo queria outra coisa agora. Ele queria um Deus. Ele queria criar o seu próprio Deus. Ele queria adorar
com Deus. Agora, o interessante aqui é que Arão, ele atende o que o povo pede, pede para eles o ouro dos brincos deles, e lá ele faz um bezerro de ouro. Aqui, resumindo, para a gente concluir logo. Então, o povo tinha um desejo de colocar um líder que o liderasse, e Arão era um líder nato. Tanto é que Deus escolheu Arão para ser o auxiliar de Moisés, né? Lá ainda no Monte Sinai. Então, Arão toma essa posição de líder. Agora, veja, nem todo líder anda de fato no temor do Senhor, ainda que ele tenha capacidade de liderar multidões. Estão ligados? Porque o que faz a diferença é a conexão com Deus, a capacidade de se submeter a Ele, de negar-se a si mesmo, de obedecer ao Senhor, de o Senhor continuar sendo o Senhor e não sendo apenas um meio para tornar aquele líder o Senhor de todo mundo, tornando-o um ídolo, assim para os outros. Lamentavelmente, isso acontece no nosso tempo, é ou não é verdade? A líder que, se ele falar uma coisa, compra, vende, casa, não casa, descasa, as pessoas obedecem, elas esqueceram a palavra. Elas criaram o seu próprio Deus, e eles chamaram esse Deus aqui de Iavé. Iavé era a palavra impronunciável, que, na verdade, nem se usava as consoantes, de tão venerável, de tão santo, de tão soberano que era Deus. E eles chamam aquele coisa de Iavé. O autor coloca um número bem interessante. Ele diz que essa palavra Elohim está citada mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento, das quais 2.250 se refere a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Só em Gênesis, capítulo 1, 32 citações da palavra Elohim, mas sobre um Deus falso, um Jesus falsificado. No Antigo Testamento, 250 vezes a palavra é usada como Elohim para se dirigir a um Deus falso. E algumas vezes eles chamam Deus de Dagon, algumas vezes eles chamam Deus de Baal. Está registrado isso na Bíblia. Então, Arão atende ao povo, e ali é estabelecida a idolatria. E eles fazem uma festa para Deus, a festa da comunhão, a festa pacífica. Só que eles colocam comida, bebida e farra, talvez até orgia, e dançam na frente daquele Iavé, entre aspas, que eles chamam de nosso Deus. Vocês percebem que nós vivemos essa criptonita nos nossos dias, afastando a presença de Deus dos nossos cultos, mas nós chamamos o culto de culto ao Senhor. Estão ligados, não? O nome impronunciável de Deus. Somente aqui, nessa passagem, conduzida por um líder, o primeiro sacerdote Arão, o nome de Deus eu diria que foi profanado, e um bezerro que simbolizava o desejo do povo é adorado como se fosse o próprio Deus. Isso me preocupa muito nos nossos dias. Às vezes eu tenho tido angústia na minha alma e tenho pedido a volta do Senhor, porque eu não sei onde é que isso vai parar, gente. O nível de culto. O povo se ajoelhava na frente do bezerro e dizia: Jesus, Jesus. Imagina mais ou menos isso se fosse nos nossos dias. Dizia: tu é o Filho de Deus, diante de um bezerro. Eles diziam Yahvé. Eles dançavam na frente daquele falso Deus. Você vê algo parecido nos nossos dias? Eles não diziam viva Baal, viva Ram, viva Moloque ou qualquer um outro Deus, Néfis. Eles diziam o ídolo, viva Yahvé. E dançavam na frente daquele Deus abominável diante do Senhor. Queridos, quando nós saímos do Egito, o nosso comportamento tem que mudar. Se não mudar, você não teve um encontro profundo com o Senhor.
Moisés desce, Deus avisa para ele, nós lemos ali, vou terminar já. E diz: desce porque o povo se afastou de mim. Eles estão bebendo, comendo, estão curtindo, como se estivessem me cultuando. Caíram na idolatria. E eles achavam que estavam adorando ao Senhor. Então Moisés desce e ele pergunta: quem é? Ele quebra, né? O bezerro com as pedras, tábuas da lei. E ele pergunta: quem é pelo Senhor? Fique desse lado. Sabe, essa pergunta hoje, se nós disséssemos em qualquer lugar, quem é pelo Senhor? Provavelmente todos viriam para o mesmo lado. Estão ligados ou não? Mas ser pelo Senhor quer dizer quem de fato obedece ao Senhor e quer ser guiado por Ele. Quantos querem de fato e de verdade andar nos caminhos do Senhor, venham para esse lado. E nós estamos vendo a cada dia que está havendo uma confusão, porque Jesus está sendo modificado ou falsificado. Eu quero que você durma com essa seguinte pergunta: será que nos dias atuais seguimos a um Jesus que nos dá tudo o que desejamos? É esse Jesus que a gente quer? Será que reconhecemos a extensão do seu amor e o que ele fez por nós na cruz, e nós devemos ser fiéis a ele? Será que também nós resolvemos fazer um Jesus para a gente ficar adorando ele, tendo uma vida de pecado, de orgia, de bebedeira, de sem vergonhice, mas domingo a gente está lá na frente, fazendo o culto e dizendo: esse é meu Jesus, esse é meu Jesus Salvador, outro igual não há, todos os dias. Mas a vida não é de alguém que anda de fato com o Jesus Salvador. E a última pergunta: será que há muitas pessoas enganadas na igreja e permanecem dentro da igreja como se ainda vivessem no Egito? Será que nós precisamos de Moisés, que ficam de pé diante do povo e dizem: quem é pelo Senhor? Ou ele entra na festa e se diverte com o povo, diante do Jesus falsificado, e dizendo: esse é o meu Jesus, o Jesus que eu fiz para mim, o Jesus que eu montei para mim, o Jesus que eu criei para mim. Nossa geração precisa produzir líderes que verdadeiramente teme ao Senhor e não levanta ídolos estranhos para adorar. Se nós, amados, não tomarmos essa posição, com certeza, a criptonita espiritual vai nos levar